bastante ao seu coração nessa noite. Pastor Felipe, queria estenda suas mãos para cá, para a gente poder pedir a Deus mais uma vez, para falar o nosso coração, por meio da sua palavra, que possamos sair daqui prontos a obedecer, desafiados a mudar, mas também apaixonados para poder falar daquilo que Deus tem nos ensinado. Pai querido, nós louvamos o Senhor porque nós temos a sua palavra em português. Nós te louvamos porque nós temos louvores em português também. Nós podemos reunir e adorar o Senhor na nossa própria língua. Isso é maravilhoso para nós, poder ouvir o Senhor falar conosco por meio da nossa língua. Nesse momento, Deus, nós queremos, como a igreja do Senhor, suplicar-te. Usa o teu servo, Pastor Felipe, para poder falar conosco. Que a sua palavra, Deus, encontre abrigo no nosso coração, para que possa frutificar, como nós ouvimos aqui no sermão passado, para que nós possamos produzir frutos, para que o Senhor mesmo seja louvado, seja engrandecido e seja conhecido na face da terra, para louvor e glória do teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Deus abençoe você. Deixa eu só chegar esse púlpito pertinho de mim aqui, peraí. Agora sim. Deus abençoe sua vida, derrame graça sobre você, em nome de Jesus. Quero convidá-lo e convidá-la a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Hoje nós vamos meditar em mais uma das parábolas do Senhor Jesus. Jesus se comunicava frequentemente por parábolas. Parábolas, por assim dizer, são uma marca da maneira como nosso Senhor falava e ensinava, não apenas os seus discípulos, mas a outros. E através de parábolas, Jesus elucidava questões profundas, confrontava a hipocrisia e a idolatria do coração de religiosos, instruía os seus discípulos e de modo muito claro, todas essas parábolas se tornaram um privilégio, um presente para nós, Igreja do Senhor, à medida que podemos meditar de maneira tão clara, de maneira tão exemplificada nas verdades de Deus. Parábolas, grosso modo, são aquelas pequenas historinhas que Jesus contava para trazer luz ou lançar luz para algum ponto complexo. Quando ele queria falar sobre algo profundo, sobre realidades espirituais, às vezes ele lançava mão de uma pequena história. Ele contava essa história. Mas, ao que parece, talvez aos primeiros olhos, uma história assim, por assim dizer, comum ou qualquer, na verdade, é sempre carregada nos lábios de Jesus de profundo significado, de profundo ensino para o nosso coração. Hoje eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, então, em Lucas 18, dos versículos 1 a 8. E nós vamos ler uma curiosa parábola do Senhor Jesus, conhecida como a parábola do juiz iníquo. Essa é uma das parábolas em que Jesus usa um mau exemplo para nos ensinar uma verdade maravilhosa. Vocês vão ver que a história fala de um exemplo muito ruim, de um juiz corrupto no seu coração. E Jesus usa essa história para nos ensinar como que, por contraste, uma verdade profundamente significativa sobre o nosso Deus, que é o juiz de toda a terra. Então, dito essas coisas, vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar. Então, acompanhem comigo a leitura, versículo 1 até versículo de número 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia,
como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, ora comigo. Senhor bendito, nós te louvamos nessa noite. E agora te rogamos, Deus, que tu fales ao nosso coração por meio da tua palavra e nos instrua, Deus, no teu querer, de tal maneira que sejamos edificados, que sejamos confrontados, que sejamos encorajados pela verdade do Senhor revelada nas Escrituras. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Pedimos a tua bênção e a clareza da tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus nos conta essa parábola, a parábola do juiz iníquo. Esse seria um bom título para essa parábola. Ela começa no versículo de número 2. E no versículo de número 2, Jesus começa nos dizendo que havia em certa cidade, sem muitos detalhes, um juiz. E esse juiz é caracterizado por Jesus como um homem iníquo, um homem ímpio no seu coração, um homem incorreto, mesmo no seu dever. A palavra de Deus diz que ele era um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Essa é a maneira de Jesus dizer que este era um homem que não tinha nenhum compromisso com aqueles que são os dois maiores mandamentos da palavra de Deus. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, não temia o Senhor, não considerava o Senhor, nem tampouco amava o seu próximo. Ele não tinha nenhum temor no seu coração e também não respeitava homem algum. Nós podemos entender que no final das contas, esse é um homem, um juiz, que não tem nenhum senso de justiça pautado em Deus, que não tem nenhum senso de justiça pautado em respeito pelas pessoas, e que faz julgamentos ou que profere sentenças de uma maneira ímpia, indiferente, pecaminosa, perversa. É assim que nos é pintada essa imagem desse juiz iníquo no versículo de número 2. Mas olha na sua Bíblia agora o que diz o versículo 3. Jesus diz que naquela mesma cidade havia também uma viúva. E essa viúva vinha ter com este juiz. Ela fazia isso com alguma frequência. A ideia é de que ela fazia isso repetidas vezes. E o que ela fazia era se achegar a esse juiz e dizer para ele: julga a minha causa contra o meu adversário. É curioso Jesus colocar essa história, ou colocar nessa história uma viúva. Porque ao colocar uma viúva nessa história, Jesus está nos chamando a atenção para alguém que é completamente desamparado. Lembra que na cultura do Antigo Testamento, na cultura bíblica de um modo geral, há sempre esse lembrete da parte de Deus de que você deveria cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva. Porque essas eram pessoas que padeciam inúmeras limitações naquele mundo, naquele tipo de existência, naquele modo de viver. Estrangeiros frequentemente eram desamparados se não tivesse quem os acolhesse. Órfãos ficavam completamente abandonados se alguém não os acolhesse. E viúvas poderiam passar por dias terríveis se ninguém as socorresse. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o cuidado dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, inclusive como um sinal de piedade da nossa parte. De termos amor ao próximo e zelo por essas pessoas. Jesus então fala sobre essa viúva aqui. Muito possivelmente o texto nos coloca essa mulher como uma mulher desesperada, sozinha, sem recurso, sem poder. E não apenas ela era viúva, mas ela tinha uma causa digna de ser levada na justiça, digna de ser colocada diante de um juiz. Certamente a lei estaria do seu lado, mas este juiz não estava. Esse juiz de fato não estava comprometido em ajudá-la. É curioso, porque numa corte, diante de um juiz, seria muito comum que essa mulher fosse representada neste contexto por um homem. Talvez por um filho, talvez por um parente próximo.
Mas Jesus conta-nos essa história dizendo que essa mulher mesmo ia atrás do juiz. Ninguém ia por ela. Ela não ia sendo representada por ninguém. Era ela mesma. E ela insistia. E ela pedia àquele juiz: julga a minha causa. Julga a minha causa contra o meu adversário. Essa é uma viúva carente da atenção desse juiz, de que ele exercesse algum tipo de justiça, de que ele fosse correto no seu julgar, que ele considerasse a lei santa de Deus e julgasse a favor dessa mulher. Ela é insistente, ela é persistente no seu pedido. Mas o versículo de número 4 diz que mesmo passando algum tempo, esse juiz não julgava a sua causa. Ele não atendia. Lembra, ele era um juiz iníquo. Ele não se importava nem com temor a Deus, nem com o amor pelas pessoas que estavam ao seu redor. E ele simplesmente dava de ombros. A gente consegue imaginar a cena como aquela mulher chegando vez após vez e dizendo: Senhor juiz, por favor, julgue a minha causa. Você sabe que o meu caso é sério, eu já te disse várias vezes, eu já te contei várias vezes, julga a minha causa. Sai daqui, mulher. Eu não vou te atender. Eu não vou te dar ouvidos. Hoje não. Não agora, para de me importunar. E ela voltava, e ela voltava, e ela voltava. A gente sabe que esse juiz deveria honrar, sem dúvida nenhuma, aquela viúva. Ele deveria dar atenção para ela, zelar por ela, parar e ouvir a causa dela. Isso é o que se esperava. A lei santa de Deus prescrevia que o direito da viúva deveria ser mantido e resguardado. Lembre, por exemplo, de Deuteronômio 27, 19, que diz assim: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Era um juiz que, sem dúvida nenhuma, teria o dever de parar e dizer: a senhora é uma viúva? Então venha cá. Eu preciso dar atenção a você. Eu preciso ouvir a sua causa. Mas lembra que o fato é que aquele homem tinha claro no seu coração não ter nenhum temor de Deus e nenhum respeito por pessoa alguma. Esse é aquele ponto da história que Jesus está nos contando nessa parábola, que só evidencia e reforça o fato de que aquele juiz não tinha nenhum senso da justiça divina e nenhum senso de justiça pelo próximo. Descumprir os 2 maiores mandamentos era de fato a prática do seu coração. Não reconheço a Deus, não reconheço o meu próximo. Mas o texto diz que a persistência daquela mulher era grande. Olha o que diz no final do verso 4 e início do verso 5. O texto diz assim: agora o juiz pensando consigo mesmo, dizendo para si mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa. Antes de a gente falar sobre o que ele decide fazer, é preciso dizer sobre a persistência dessa mulher. Jesus narra sobre essa viúva desamparada, sim, sem recursos, sim, sem auxílio, sim, mas persistente. Ela persiste, ela insiste, ao ponto do juiz dizer: eu não me importo com ninguém, eu não tenho um pingo de temor a Deus, mas para essa mulher parar de me importunar, eu vou dar ouvidos para ela. Chega, não aguento mais. Ela continua voltando e voltando e voltando a esse juiz e apresentando a sua causa. E mesmo esse juiz corrupto, ímpio no seu coração, indiferente à justiça de Deus, indiferente ao próximo, mesmo ele, mesmo na dureza do seu coração, por um minuto se quebra. E num ato ali, não de compaixão, não de clemência, mas para simplesmente não ser mais incomodado, decide julgar a causa dessa mulher. O versículo 5 então termina com isso: julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Chega, eu não quero ser mais incomodado. Então eu vou julgar a sua causa, não porque eu tenho compaixão, não porque eu respeito você, não porque eu te considero como uma viúva que precisa ser acolhida. Eu continuo com meu coração duro, não temo a Deus, não me importo com homem algum, mas eu não aguento mais tanta chateação, eu vou te atender. E ele então diz para ela: eu vou julgar a sua causa. E a parábola termina. E a gente precisa fazer uma pergunta muito óbvia, agora que nós já recontamos a história dessa parábola. Qual o sentido dela? O que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Que lição o Senhor Jesus tem a nos ensinar sobre essa história de uma viúva desamparada,
que depende de um juiz completamente iníquo para julgar a sua causa. E que por fim só termina julgando porque não quer ser mais incomodado. Não há como a gente entender essa parábola sem que a gente volte lá no versículo de número 1. Volte comigo na sua Bíblia, o versículo de número 1. Porque o versículo de número 1, Jesus como que deixa para nós o significado e o sentido dessa parábola logo de cara, logo de início. O texto diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Orar sempre e nunca esmorecer. Como alguém já disse, é como se Jesus tivesse deixado a chave na porta. O sentido da parábola está no início dela. Está aqui. A centralidade do que Jesus quer nos ensinar aqui, o ponto-chave, o ponto central de Jesus, é que eu e você precisamos nos atentar nessa história sobre o dever de orarmos sempre e de nunca esmorecermos a nossa fé. De nunca perdermos a vitalidade da nossa fé. Jesus aqui está falando para mim e para você sobre oração persistente, sobre oração sem esmorecimento, sobre oração sem cessar. O ponto de Jesus aqui nessa parábola é de que eu e você precisamos, neste mundo, nesse tempo de dores e tantos sofrimentos que a igreja padece, ter esperança firme no Senhor e nos mantermos convictos em oração até que o grande dia venha. Até que o juiz de toda a terra se manifeste. Até que o nosso Deus glorioso volte a nós, manifestando seu poder e seu juízo sobre toda a terra. O motivo de nós podermos permanecer firmes, na certeza de que o Senhor julgará todas as coisas e trará juízo sobre a terra, é exatamente o fato que Jesus esboça nos versículos 7 a 8. Olha comigo nos versículos 7 a 8. O Senhor Jesus termina essa parábola dizendo: olha, considerem essa história que eu estou contando sobre o juiz iníquo. E aí Jesus coloca uma pergunta no versículo 7 para nós. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? E o próprio Senhor Jesus a responde no versículo 8. Ele diz: digo-vos, depressa, Deus lhes fará justiça. Como que dizendo, é certo que Deus fará justiça. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Mas eu preciso te contar um pouco mais sobre o contexto dessa parábola para que você entenda todo o significado dela. E nós possamos aplicá-la ao nosso coração. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 17, você vai perceber que o contexto dessa parábola está nítido para nós aqui. O capítulo 17, em especial a partir do versículo 20, Jesus começa a nos falar sobre a vinda do reino de Deus. Jesus começa a nos falar sobre a vinda do Filho do Homem, de como o próprio Jesus se manifestaria no fim dos tempos. Jesus está caminhando para a sua condenação, para a sua morte, morte de cruz. Ele vai ressuscitar dentre os mortos, subir aos céus, mas ele voltará. E no capítulo 17, Jesus já está advertindo os seus discípulos e falando a eles sobre a sua volta, sobre o seu retorno, sobre a manifestação plena do reino de Deus, sobre o fato de que um dia ele voltará como juiz de sobre toda a terra. Jesus virá com uma vinda gloriosa, poderosa, definitiva, pessoal, física, vitoriosa, salvadora, mas também cheia de juízo. Ele não voltará como um homem de dores, mas voltará como rei de toda a terra. Ele não voltará carregando uma cruz, mas voltará revestido de uma coroa e com um cetro de justiça nas mãos. Jesus, no capítulo 17, fala sobre o seu retorno. Mas a pergunta que todo discípulo de Jesus faz e poderia fazer, e Jesus está contando essa parábola para já respondê-la, é: quando, Senhor? Quando será a sua volta? Quando é que o Senhor vai manifestar o teu reino? O tempo parece longo demais. Pense comigo, para os primeiros discípulos, pareciam semanas. Quando eles viram Jesus subir aos céus, ser assunto aos céus, sumir diante dos seus olhos, quanto tempo nós temos que aguardar? Semanas? Depois que as semanas se passaram, começamos a contar meses, anos, décadas, séculos, milênios. Não apenas para os primeiros discípulos, mas para nós,
A questão de aguardar a vinda de Jesus faz parte da maneira como nós perseveramos e esperamos o tempo do Senhor. E o chamado de Jesus aqui para nós, nessa parábola, é um chamado para que eu e você possamos orar sempre e nunca esmorecer. Jesus voltará. Ele voltará como juiz de toda a terra. Ele voltará de maneira gloriosa. Espere com fé. Aguarde com fé. Não esmoreça. Não perca a vitalidade da sua fé. Não perca a sua esperança. Que tipo de oração Jesus está dizendo aqui? Sobre que tipo de oração Jesus está falando aqui? Continue orando. Orem. E orem com expectativa. Não esmoreçam. Jesus está falando sobre aquela oração que nós aprendemos no Pai Nosso. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Manifesta a tua justiça. Deus traz juízo sobre a terra. Jesus está falando sobre essa oração que o povo dele, os eleitos dele, eu e você, a igreja dele, fazemos aguardando o dia do juízo. Nós somos como aquela viúva, diante de Deus, apresentando nossa causa e dizendo: Senhor, manifesta a tua justiça. Manifesta o teu poder, Senhor. Traz juízo sobre a terra, sobre tanta impiedade, sobre tanta injustiça, violência, matança, incredulidade, perversões, imoralidades. Deus, venha o teu reino, Senhor. Manifesta a tua justiça. Manifesta a tua plena salvação. Essa é a oração persistente do povo do Senhor, sobre o qual Jesus está nos contando essa história, nos falando essa parábola. Uma parábola sobre orar sempre e nunca esmorecer. Orar dizendo: Deus, que venha o teu reino, que seja feita a tua justiça, que se cumpra a tua palavra assim na terra como no céu. Essa é a oração expectante do povo de Deus. Essa é a oração persistente da igreja do Senhor Jesus, daqueles que aguardam confiadamente no Senhor. Mas Jesus vai nos contar essa história ou essa parábola para nos ensinar o motivo pelo qual nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, nos apresentando um forte contraste. Talvez a gente poderia dizer que até mais do que um contraste, não é? Olhe comigo na sua Bíblia, no versículo de número 6 e 7 de novo. Jesus começa chamando-nos atenção para o que ele acabou de narrar. Ele diz: olha, considere no que diz esse juiz iníquo. Considere o que ele falou. Considere o que ele diz que vai fazer. Lembra do que ele havia dito lá no versículo 5? Eu vou julgar a causa dessa mulher, dessa viúva, para que ela não me venha importunar mais. Por mais que os motivos não fossem corretos e aquele juiz não estivesse julgando a causa dela por nenhuma compaixão, mas ele estava decidindo julgar. E para ela isso era uma boa resposta. Isso era o que ela esperava. Finalmente, a minha causa foi julgada. Agora Jesus, como que está fazendo um enorme contraste aqui para nós. Porque Jesus está dizendo: olha, esqueça esse juiz. Agora, olhe para Deus. Olhe para o Pai. Olhe para o Senhor glorioso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? E Ele enfaticamente, como eu já te disse, responde no verso 8: depressa Ele fará justiça. É lógico que Ele fará justiça. Irmãos, se é possível colhermos de juízes falhos, de julgadores incompetentes, iníquos, algum tipo de benefício, se mesmo um homem tão corrupto como esse, pintado na parábola por Jesus, pôde ainda assim fazer alguma coisa boa para aquela mulher e eventualmente faria para outras pessoas, pense em Deus. Deus que habita em plena majestade, justiça, perfeição, retidão. Deus nunca julgou sequer uma causa, sequer um ser humano neste mundo de maneira injusta. É do caráter de Deus ser justo, ser reto, ser perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus desígnios. Eu acho que você entendeu o ponto de que não é um mero contraste que Jesus está fazendo aqui. Não é apenas para que nós pensemos em Deus como alguém ou como um ser, melhor dizendo, mais justo do que um juiz pecador. Não é isso. É um enorme contraste para nós percebermos. Imagine um Deus plenamente justo. É uma forte questão, irmãos,
que Jesus coloca aqui em evidência a justiça eterna de Deus. A Bíblia fala tantas vezes sobre a justiça de Deus, sobre o quão justo e reto é o nosso Deus, que é difícil escolher textos para que eu pudesse citar nessa mensagem. Mesmo assim eu me arrisquei, escolhi 4. Salmo 68:5 diz: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ele é Deus dos aflitos, Deus dos que sofrem, Deus daqueles que são desamparados. Ele é juiz. Ou, por exemplo, o Salmo 105:7. Ele é o Senhor nosso Deus e os seus juízos permeiam toda a terra. Como o salmista é enfático aqui, não é? Os juízos de Deus permeiam toda a terra. Se alastram como raízes de uma grandiosa árvore que vão se adentrando para a terra, para todos os cantos. Assim são os juízos do Senhor. Ou ainda o Salmo 7, verso 11, que diz: mas o Senhor, Salmo 7, verso 11, isso mesmo. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Olha o que o salmista coloca diante dos nossos olhos. Deus é um reto juiz, justo juiz. Deus olha para os pecados dos homens, para a iniquidade, para o falso juízo, para a perversão e se indigna no seu coração. E para terminar, Isaías 5,16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Apenas 4 versos para que você entenda que Jesus não está fazendo mero contraste aqui. Jesus está colocando esse juiz iníquo nessa parábola para que a gente possa olhar e dizer: é mesmo, não é? Até um juiz falho como esse pode eventualmente fazer coisas boas. Agora imagine o Deus Santo, assentado em um trono de justiça perfeita. O que esperar dele, senão outra coisa do que justiça perfeita e santa da parte do Senhor? Então essa parábola pinta para nós 3 pontos que eu queria passar por eles com você brevemente. Ela vai colocar diante de nós um dilema, mas vai nos apresentar um firme fundamento e terminar por nos apresentar um convite, um chamado, uma convocação. Deixa eu primeiro te falar sobre o dilema que essa passagem coloca diante de nós. Eu chamaria esse dilema de o dilema da espera. O versículo de número 7 diz assim: Jesus está falando sobre a justiça de Deus, e ele diz: embora pareça demorado em defendê-los. O dilema da espera, ele acontece porque o nosso coração tem a tendência de titubear, de fraquejar, quando nós precisamos esperar. Basta você pensar que mesmo nas coisas simples, esperar para nós nunca é fácil, não é? Eu me lembro quando eu tinha que pegar ônibus com muita frequência, e aí eu chegava no ponto de ônibus, e o ônibus começava a atrasar. E aí eu ficava pensando, porque você começa a chegar no limiar do tempo, não é? Você fala: o que eu vou fazer agora? Eu gasto dinheiro com Uber ou eu espero o ônibus? É um dilema para todo o coração, não é? E aí você pensa profundamente: eu vou entrar no Uber, vai debitar do meu cartão e o ônibus vai passar. Você não pensa isso? Eu penso. Você fala: ele vai passar na hora que debitar. Vai aparecer uma notificação dizendo R$38. E eu vou pensar: poxa vida. Mas você está na tensão, é um dilema. Você não sabe o que você faz, você está ali. E a gente começa a entrar na incredulidade, não é? Primeiro você começa manifestando a esperança. Ele vai passar. Não, vai passar. Dá tempo. Dá tempo. Daí a pouco você fala: está apertando. Mas dá tempo ainda. Se correr, de repente eu faço uma maratona, hoje vai dar. Não, ele vai passar, sempre passa, esse cara é bom. Ele também corre muito, talvez até vai mais rápido hoje. Não vou chegar tão atrasado não. Aí quando você está chegando no limiar, você começando a bambear na sua convicção, não é? Você fala: mas se não passar. Eu já atrasei 3 vezes essa semana, e aí eu estou frito hoje. Não sei se vai dar tempo não.
Aí você já começa a mexer no aplicativo do Uber, só como quem está só olhando, fazer só orçamento. Vamos ver quanto seria. Por fim, às vezes a gente pega e perde completamente a fé, não é? E aí você entra no Uber, você entrou, você fala com o cara, mas também o ônibus não ia passar, cara. Hoje ele não vem, de repente passa. Aí você fala, eita, poxa vida, era meu ônibus. Nosso coração tem dificuldade de esperar. E se a gente tem dificuldade de esperar nas mínimas coisas, como por exemplo, aguardar um ônibus, muitas vezes parece que a espera espiritual também pode afetar drasticamente o nosso coração. É engraçado porque Jesus usa a expressão, embora pareça demorado em defendê-los. Sabe por quê? Porque o tempo demorado, ou pelo menos a sensação de demora que nós temos da manifestação da justiça de Deus, do juízo de Deus, da vinda gloriosa de Cristo, é apenas sensação. É apenas uma manifestação da nossa incredulidade, porque o tempo de Deus não é o nosso. Porque do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do seu plano eterno, Deus continua tendo tudo sob controle. E Deus manifestará a sua justiça plena no seu devido tempo. Deus não se atrasa, nem um segundo sequer. Todos os planos de Deus irão acontecer e se manifestar segundo o seu próprio querer, segundo sua própria vontade. Mas às vezes pode nos parecer demorado. E essa sensação de demora, na verdade é uma manifestação de incredulidade no nosso coração, quando nós estamos pensando sobre aguardar no Senhor. Isso se manifesta na nossa dificuldade em persistir. E que acaba revelando o coração disposto ou inclinado a esmorecer na fé. Irmão, se não pense comigo, a nossa caminhada de fé, ou a caminhada de muitos cristãos na fé, é marcada por esmorecimento. Há muita gente que pelo caminho começa a esmorecer na sua expectativa em Deus. Perde a fé, perde a alegria, perde o vigor de confiar no Senhor. Começa bem, mas termina mal. Há muita gente que não lida bem com isso e que acaba cedendo ao esmorecimento, à frieza espiritual. Sem dúvida nenhuma, irmãos, nós corremos o risco, e esse é um grande dilema, de perder o vigor da nossa fé, da nossa esperança. De deixarmos de orar diante do Senhor, de confiar no Senhor, de persistir diante dEle. Esse é o dilema da espera. Jesus termina a parábola no versículo de número 8, dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele vai encontrar fé no nosso coração. Ele vai nos encontrar persistentes, confiantes, convictos nele. O dilema da espera apresenta diante de nós o dilema da incredulidade. De deixarmos de persistir, de confiar no Senhor. De estarmos diante dele dizendo: Deus, eu confio no Senhor, venha o teu reino, Senhor, eu confio em ti, venha o teu reino, eu espero em ti, eu vou manter os meus pés firmes. Talvez a maior tentação para nós como igreja é à medida que os anos da nossa caminhada com Cristo vão passando, nós começamos a esfriar na fé. É por isso que Jesus, nas suas palavras às igrejas em Apocalipse, precisa nos lembrar: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte ao lugar onde você caiu, recomeça de novo, reanima o seu coração, busca vitalidade na sua fé de novo, porque há gente esmorecendo pelo caminho. Gente que perde a alegria da fé, perde o temor a Deus no seu coração. À medida que os anos vão se passando, irmãos, a expectativa é que nós cresçamos em fé no Senhor. Mas o dilema é que nós somos frequentemente tentados a esmorecer. E nós precisamos vigiar. Mas além do dilema, Jesus nos fala nessa parábola sobre um firme fundamento. Eu queria que você observasse ele comigo. Porque Jesus está aqui nos falar sobre qual é o firme fundamento da nossa esperança. E a pergunta é: qual é o fundamento da nossa esperança? Porque é que eu e você podemos orar sempre e nunca esmorecer. Porque eu e você temos fundamento para continuarmos orando, clamando, esperando em Deus e nunca perdemos a nossa fé. Qual é o fundamento disso? Qual é a base? O que nos mantém de fé, em pé e em fé? O que é que nos segura? O que é que nos mantém? A resposta nessa parábola parece apontar para duas coisas especiais em Deus. A primeira delas é a sua fidelidade. Deus é fiel.
O capítulo 18, verso 8, Jesus diz: digo-vos que depressa, Ele fará justiça. O que Jesus está nos fazendo ver aqui e ressaltando é: Deus irá manifestar a sua fidelidade. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos orar sempre, nunca esmorecer, continuarmos confiando ao Senhor, frequentando a igreja, louvando ao Senhor, entregando nossos dízimos, investindo em missões, crendo em Deus, confiando na sua palavra, ensinando os nossos filhos o temor do Senhor. Nós podemos continuar militando como igreja do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é fiel. Esse é o fundamento da nossa esperança. Por que é que nós fazemos o que fazemos? Por que é que nós somos crentes nesse mundo mal? Por que é que nós persistimos em andar com Jesus? Porque nós persistimos em sermos discípulos dele, buscamos ao Senhor frequentemente, dependemos nossa vida dele, dedicamos tempo, recursos, vida, tudo para o Senhor Jesus, porque ele é fiel. Ele é fiel. Salmo 57, verso 10 diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Comece a olhar para os céus. Pense que a fidelidade do Senhor se estende para tudo quanto é lado. Deus é fiel. Nós somos infiéis, falhos, fracos, prometemos e não cumprimos, mas o Senhor não. O Senhor não. Mas esse texto também nos fala que além da fidelidade de Deus, fica ressaltado aqui outro fundamento firme que nós temos: o amor de Deus. O amor de Deus. Olha como Jesus coloca isso de novo no verso 7. Ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. Irmãos, pense comigo, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, em seu amor. Veja isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim, diz o apóstolo Paulo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus ama você. Sabe por que você crê em Jesus hoje? Porque Deus ama você. A única possibilidade de eu e você estarmos aqui, nos achegarmos em oração e louvor diante de um Deus santo, não sermos consumidos pela sua ira, podemos chamar Deus de Pai, nos reconhecemos como filhos do Altíssimo. A única possibilidade, a única justificativa, a única explicação é o amor de Deus. Nada mais. Não há nenhuma justiça da nossa parte. Não há nenhuma performance da nossa parte. Nós não somos especiais. Embora a gente vista roupa bonita, nada disso significa nada diante de Deus. Nenhum terno que eu uso, nenhuma gravata, por mais bonita, e veja que essa é bem bonita hoje. Nada disso pode impedir que Deus veja a pecaminosidade do meu coração. Só tem uma coisa que pode cobrir o meu pecado: o sangue de Jesus. Só, mais nada. Não adianta quanta maquiagem a gente passe, ou as irmãs passem. Quanta roupa bonita a gente vista. Nada, absolutamente nada pode impedir que os olhos justos de Deus se coloquem sobre homens pecadores e mulheres pecadores como eu e você. Só o sangue de Cristo. Só o sangue do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo para nós que Ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus, no seu amor, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, pense comigo então. O firme fundamento da nossa esperança é porque Deus nos amou. Nós seríamos tolos se nós viéssemos uma igreja como essa todos os domingos e disséssemos para as pessoas aí fora: olha, quando Jesus voltar eu vou ser salvo porque eu sou um bom religioso. E seria uma tolice absurda do nosso coração. Não, irmãos. Nós seremos salvos e somos salvos e experimentamos a salvação porque Deus nos amou com amor eterno. Só por isso.
Só por isso. Eu preciso citar uma passagem um pouco grande para você, mas necessária de ser lida nesse momento. Romanos 8, versículo 31. Deixe que a própria palavra de Deus explique o que eu estou tentando dizer para você. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. Nada. Acho que agora você entendeu bem o versículo 7, não é? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E eu acho que você entendeu a resposta de Jesus também no verso 8, não é? Depressa lhes fará justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o fundamento da nossa esperança. Nós temos esperança por causa da justiça de Cristo, que nos foi dada e envolvida nesse amor gracioso de Deus. Mas em último lugar, para nós terminarmos, eu disse que além de um dilema e um firme fundamento, esse texto também nos dava um convite, uma convocação, um chamado. E qual é o convite de Jesus para nós aqui? O convite está no próprio sentido dessa parábola. Nós precisamos orar sempre. Orar sempre. O apóstolo Paulo colocou isso em palavras muito semelhantes em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orem sem cessar. Jesus diz no versículo 7 que Deus fará justiça aos eleitos que clamam a Ele dia e noite. Jesus está enfatizando aqui para nós é que a expectativa, o convite de Jesus para mim e para você, o chamado dele para mim e para você, é que eu e você esperemos nele. Orar aqui é a ideia de espera. Nós oramos porque nele aguardamos. Nós oramos porque sabemos que ele é o justo juiz. Nós oramos porque nós dizemos a ele: venha o teu reino, Senhor. Traga a tua justiça. A única coisa que pode resolver plena e completamente este mundo afundado em perversidade é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós podemos tentar tantas reformas quando nós imaginarmos. Podemos planejar programas políticos dos mais diversos. Podemos sonhar com dias melhores, acreditar em homens. Nada disso mudará a face ou a cara deste mundo, senão a vida gloriosa do dono do mundo. Quando Jesus vier, irmãos, quando Jesus se manifestar, não tem conversa, não haverá discussão, não tem essa coisa de eu vou pensar se eu vou me ajoelhar diante dele. Quando Jesus vier, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só Ele é o Senhor. Só um estará de pé. Só um é o vencedor. Só um é o glorioso. Só um é o digno de glória. Só um. Se nós perdemos de vista a manifestação gloriosa da vinda do Senhor Jesus, o nosso evangelho se torna um evangelho para este mundo. Ele esmorece, ele perde sua vitalidade. Crentes que não têm expectativa na vinda de Jesus se apegam demais a esse mundo e se tornam aculturados demais, presos demais às coisas deste mundo. Tira os olhos do céu, tira os olhos da glória, tira os olhos do porvir, tira os olhos do juiz de toda a terra. Confia demais em si mesmo, confia em homens, confia em poderes, confia em política, confia em recursos, confia em dinheiro. Só uma confiança é de fato o firme sustentáculo da nossa fé: Jesus.
Se nós não acreditarmos na vinda gloriosa do Senhor Jesus, nós vamos trabalhar nesse mundo achando que nós vamos trazer o reino do Senhor Jesus. Jesus não precisa voltar não, pode ficar tranquilo. Nós já estamos providenciando teu reino aqui. Não, só Ele pode. Nós militamos, trabalhamos, obedecemos, servimos, manifestamos o reino de Deus em atos de amor, justiça, misericórdia, fé, mas sempre caminhando com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12, versos 1 e 2. Jesus, além disso, nos convida também a nunca esmorecermos, a nunca perdermos a nossa esperança no Senhor. Ele diz no versículo 1, essa é a parábola sobre orar sempre e nunca esmorecer. O que Jesus está dizendo é que eu e você precisamos ter uma fé persistente, uma fé firme, uma fé perseverante. O Deus que começou a boa obra em nós há de terminá-la e Ele nos chama a ter fé persistente, continuar confiando no Senhor. O nosso tempo não é o tempo de Deus, nós podemos julgar que Deus demora, podemos julgar que Ele está atrasado em nos defender, mas no tempo de Deus tudo está sob controle, cabe a nós confiarmos. 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Embora tudo aqui fora possa corromper, mesmo o nosso corpo por dentro, Deus está transformando o nosso coração. Nós não desanimamos. Mesmo quando nós olhamos para as dores, sofrimentos, lutas deste mundo, o próprio apóstolo continua lá em 2 Coríntios 4, dizendo, olha, a nossa leve e momentânea tribulação neste mundo tem produzido para nós o eterno peso de glória. Quanto mais o sofrimento se acumula contra nós, perseguições, dores, angústias, a igreja sofre, Satanás nos ataca, a carne nos ataca, o mundo nos oprime, tudo isso pesa aqui. Isso está produzindo para nós em reverso, eterno peso de glória. Incomparável, incomparável. Jesus está dizendo, não esmoreça. Continue, confie. E por último, Jesus também está nos convidando aqui a crer somente. E aqui eu quero terminar aplicando isso ao seu coração. Jesus diz, verso 8, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus se manifestará, quando Jesus se manifestar, Ele vai encontrar fé em você. Quando Jesus se manifestar, Ele vai encontrar fé na sua casa. Esse é o tipo de pergunta que Jesus faz nesse texto que eu não posso responder por você, só posso responder por mim mesmo. Cada um de nós está diante dessa pergunta de Jesus aqui no versículo 8. E eu queria que você terminasse essa mensagem nessa noite comigo, guardando essa pergunta no seu coração. Quando o Filho do Homem se manifestar, Ele vai achar fé na terra. Ele vai achar fé em nós. Ele vai achar fé na nossa vida. Crer somente. Confiar somente no Senhor. Essa era uma parábola sobre fé. Uma parábola sobre esperar em Deus. Sobre confiar. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez nós possamos pedir, como os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Renova a nossa esperança em Ti. Dá-nos vigor na nossa esperança em Ti, Deus. Deus bendito, nós Te louvamos, ó Pai, nessa noite. E rogamos, ó Deus, a Tua graça para que o Senhor nos dê fé. Fortaleça, ó Deus, a nossa convicção no Senhor. Dá-nos firmeza, ó Deus, a nossa esperança. Renova em nós, Deus, confiança em Ti. Renova o nosso coração na Tua presença. Para que possamos, ó Deus, orar sempre, nunca esmorecer, nunca perder a nossa fé, nunca perder a nossa esperança. Faz-nos voltar, ó Deus, às primeiras obras, ao primeiro amor, a uma fé fortalecida,
convicta, segura no Senhor. Oh Deus, porque quando o Senhor Jesus se manifestar sobre a terra, nosso anseio, Deus, é sermos encontrados como bons dispenseiros, gente fiel, povo santo, povo que tem os olhos nos céus aguardando a vinda gloriosa do nosso Senhor. Toma o nosso coração, Deus, em tuas mãos e renova nessa noite a nossa esperança, o nosso vigor, a nossa fé, a nossa vida de oração, o nosso amor por Ti. Te louvamos, Deus bendito. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos partir agora para partilharmos a ceia do Senhor. Quero convidar os nossos presbíteros à frente, nossos diáconos também, equipe de louvor, para que se posicione conosco.